Você tá ligado aí? Já. Alguém já na sala aí? Não. Não quer entrar alguém, você me avisa. Estamos aqui aguardando os irmãos chegando. Aguardando os irmãos do Rio, do Lavoriú, do Zona Oeste. E à medida que os irmãos forem entrando, vão chamando aí. Rita tá ligada aí. Vai avisando aí os demais irmãos. Irmã Rita, que foi a primeira a entrar nessa sala. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Deus maravilhoso, com segurança. Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. Solta a voz. Deus da minha provisão. Shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar. Deus presente sempre está. É o Elion. Outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa.
Deus. Vamos orar. Amado Deus, precioso Pai, bendito Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Senhor assentado sobre o seu alto e muito sublime trono. O Senhor é a alegria de toda a terra. O Senhor é amor, o Senhor é justo juiz, o Senhor é bondade. O Senhor é bendito, o Senhor é eterno, o Senhor é altíssimo. Nessa noite nós queremos o Teu nome engrandecer, declarar louvores, ações de graça, soberania pelos séculos dos séculos daquele que vive, aquele que enviou sobre Itapiruna uma bondosa chuva temporânea e serôdia, e também por outras cidades o Senhor tem enviado as Tuas boas nuvens, e tem regado a nossa terra, tem acalmado a poeira, tem tirado de nós a alergia. O Senhor tem abençoado o nosso céu, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem passado conosco na hora da provação. O Senhor é o quarto homem da fornalha, o Senhor é aquele que fechou a boca dos leões, e é o Senhor que vai adiante de nós, é aquele que foi para a Galiléia depois de ter ressuscitado, foi adiante de vós, é aquele que vai na frente, o Todo-Poderoso, cheio de coragem, poder e autoridade, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não perde uma batalha. Foi simbolizado por Davi, que sempre dependeu do Senhor, do Pai Eterno, e nunca perdeu uma batalha. Ó Jesus Cristo de Nazaré, nós seguimos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa noite consagramos ao Senhor a nossa cidade, a cidade de Itapiruna, cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Pádua, Miracema, aos Estados Unidos, essa nação amiga, nossos irmãos espalhados sobre todos esses lugares que estão entrando agora e participando de nossa live. Nós abençoamos essas famílias em nome do Senhor Jesus. A sua casa seja livre da peste perniciosa, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, porque disse: fiz do Senhor minha morada, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Temos quantos irmãos aí já na sala? 10. Hein? 10 irmãos na sala, vai falando para nós aí os nomes, né? Os irmãos podem ir se identificando aí. A Ana está me ajudando aqui, a pastora Maísa está aqui na minha frente também. Estamos aqui fazendo um louvor antes de começarmos, mas não aparece para mim aqui o link, mas está bem aí, está bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou tentando achar o meu Facebook aqui, mas os irmãos que estão aí já na nossa página do Facebook, coloca aí a princípio a cidade onde você está, e a Ana vai passando para mim aqui para a gente abençoar, e já nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo, não como no aspecto escatológico, como foi nas últimas lives, nos últimos estudos que fizemos. Nós falamos muito sobre Tessalonicenses 2, que Deus é quem enviou a operação do erro, que Deus é quem envia a operação do erro, porque os homens não tiveram amor à verdade para serem salvos. Nós estudamos bastante isso, estudamos Ezequiel 14, estudamos Daniel 9, e estudamos muita coisa sobre as profecias, sobre o livro do Apocalipse, a tríplice divisão do Apocalipse, em que Jesus explica para ele, logo na abertura ele diz: João, escreve as coisas que viste, ele viu Jesus, as coisas que são. João vivia a época da igreja, e João naquelas visões, naquele arrebatamento do dia do Senhor, ele era a igreja. João significa graça, Iohannes, Johanna, Ana, graça. Então João simboliza a igreja,
ali no céu, e João precisava escrever também as coisas que aconteceriam depois daquelas, ou seja, depois da era da igreja, depois da sétima igreja, a sexta igreja, Filadélfia. O Senhor disse que ela era pobre, tinha pouca força, mas ela estava firme na presença do Senhor. O Senhor não teve uma palavra de repreensão para ela, e o Senhor disse que Ele aguardaria da hora e não na hora, de onde nós tiramos o entendimento de que uma igreja, a igreja Filadélfia, simbolizada por aqueles que não se apegaram ao mundo, às suas concupiscências, os seus desejos, simbolizando aqueles que amaram o presente século, amam o mamon, o dinheiro, a fama, preferem o palco e não o altar, preferem a fumaça e não a unção, preferem as luzes e não o brilho de Jesus em seus corações, preferem ser estrela e não um adorador, toma o lugar de Jesus no palco e não vai para o altar ser uma oferta, se ofertar. Ele quer receber glórias. Então, Laodiceia, a sétima igreja, ela é morna, não é fria nem quente, ela se acha rica, Jesus diz que ela é pobre, ela não vê nada, Jesus manda ela comprar colírio para ungir os olhos, ela se acha linda, mas Jesus fala, compra vestes brancas. Essas duas igrejas parecem que caminham juntas no tempo do fim, aí prefiguradas pelas 10 virgens, 5 loucas, que é a Laodiceia, e 5 prudentes. Isso foi uma revelação que Deus me deu há muito tempo atrás. Eu fui pregar sobre escatologia lá em São Fidélis, na igreja do pastor Israel Palagar, e ministrei sobre essas duas igrejas do fim, e nós vemos que Filadélfia é guardada da hora da provação, ela não chega na hora, ela é arrebatada. E depois Laodiceia, é uma igreja que Jesus estava do lado de fora, ele diz, eis que estou à porta e bato. Então nós ministramos muito sobre isso. Hoje nós queremos tomar uma outra direção para o tempo que estamos vivendo. Já temos aí, Ana, mais irmãos, suas cidades, quer passar para mim? Tem Nova Iguaçu, Natividade, Taquara. Nova Iguaçu. Quem de Nova Iguaçu? A Silvia. A irmã Silvia. O Vitor também. Irmão Vitor. Glória a Deus. Então a irmã Sheila está aí junto com o irmão Vitor. Preciosas nós. Então, Shalom Adonai. Taquara, quem está aí da Taquara? Irmão Johnny. Da Sara, nossa terra. Nosso cooperador aí na Rede 7000. Pastora Josi, nosso irmão Caio, tem sido assíduo, todos esses são assíduos. A irmã Rita eu já mencionei. Pastora Jô. Natividade, quem é? O Caio. Ah, Caio Natividade. Pastora Jô também, então o pastor Márcio aí também conosco. Glória a Deus. Glória, como diz o nosso ex-candidato, né? A presidente, o Cabo da Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar. A pastora Maísa quer falar aqui? Não, eu estou aqui, ó. Tem um Oclen aqui, lá da Candelária do Rio. Esse aqui é fantástico. Nunca quebrou. Abençoado, R$ 2,50. E dei aqui a ajuda da Ana. Então, esses irmãos aqui já falei. O irmão Carlinhos, nosso diácono. Um dos cooperadores da obra lá no asilo. Que pena que os irmãos no asilo não conseguem dominar a tecnologia e entrar nas nossas lives, mas lá nós temos o irmão José, temos o irmão João Batista, temos o irmão Benjamin e temos o irmão Antônio, lá no asilo. O irmão Antônio, os 4 batizados aqui na Cefac, frequentam
regularmente, semanalmente os cultos aqui, mas nesse tempo aí que foi decretada, né, essa quarentena no Brasil, principalmente pelos governadores, então nós não podemos visitá-los, eles têm sentido a falta, apenas uma ligação, uma vez ou outra, e eles também não têm podido vir. Então a nossa escola dominical, que nós transferimos para o asilo, foi suspensa por um tempo. Nós temos orado para que Deus quebre esse principado comunista que tem tentado dominar o Brasil. O Brasil e os Estados Unidos têm sido as maiores resistências ao principado satânico. O Marco Aurélio é de BH. Então, a sua amiga, né, a minha direta esposa, faz questão de dizer, BH está presente. Irmã Gabriela, nossa ministra de dança, de adoração, provavelmente irmão Mauro deve estar chegando também, as meninas Ana Clara, Ana Luísa, glória a Deus, eles assistem ali na mega televisão deles, como é que fala? Smart, eles conectam, eles detêm aí o poder da tecnologia e conectam aí na... Glória a Deus. A irmã Adriana Bereia disse aqui que sim. Será que ela conseguiu entrar? Ela não estava conseguindo. Eu não abri o Zoom. Orientação do irmão Oberdan. Muitas notícias hoje de que encontraram fraude, erros no Zoom. Alguém aí que tiver o irmão Oberdan, comunica a ele que nós estamos ligados. É no Facebook, irmãos. Nós abandonamos o Zoom. A irmã Lucimar me deu um endereço, um link, para a minha operadora aqui, a irmã Ana Vitória, mas ela tem estudado e hoje ela não baixou o aplicativo, e para a gente não baixar de última hora, a gente sem dominar seria difícil. Quem estiver procurando aí, irmão, se algum amigo te contactar dizendo que não está conseguindo encontrar, eu registrei aí como Aguiar no Facebook. Eu não usei a palavra pastor e nem meu primeiro nome primeiro, eu coloquei Aguiar Ranilson. Então procura lá no Face, mande ao irmão, a irmã procurar no Face. A irmã Adriana é importante. Eu mandei o link no grupo. Hein? Ah, mandou no link. A Ana mandou aí o link do Facebook. Irmãos, muito bem, nós estamos já há algum tempo estudando a palavra de Deus, como eu disse, já louvamos a Deus pelos nomes do Senhor na Bíblia, nós louvamos a Deus, nós adoramos o Senhor, nós oramos e agora nós vamos ler e meditar na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí no Face. Se tiver alguma observação, consta aí no Face, que a gente vai falando aqui, e eu creio que amanhã ou depois da manhã nós teremos aí a tecnologia sob domínio, o link que a irmã Lucimar nos deu. Eu estou chegando agora, o Conselho de Pastores de Itaperuna fez uma carreata, eu apoiei, e muitos pastores da cidade subiram ao trio elétrico, de 4 em 4, e passaram por os bairros da cidade durante 4 horas, começaram às 4 da tarde, fomos parar agora às 8 da noite, eu fui lá para a Concha Acústica, no centro da cidade, e me encontrei com esses guerreiros, com esses homens de Deus, que estiveram passeando pela cidade, impetrando a bênção, uma palavra de conforto, de coragem para a população itaperunense. Itaperuna registrou oficialmente, acho que o 3º caso, mas todos parece que estão em casa, se recuperando em casa, e não há notícias de algo mais grave, e por causa disso, Itaperuna não foi inclusa no número de municípios que tiveram permissão de abrir seu comércio. Então, o povo de Itaperuna ainda está ressentindo muito, porque o forte de Itaperuna é o comércio. Itaperuna não tem grande indústria. Tinha uma fábrica Boechat, fechou, com tristeza para os trabalhadores, uma grande empresa, mas o comércio é a fonte de renda da cidade. Itaperuna é trabalhador, ordeiro, povo abençoado, uma cidade ordeira, boa, abençoada,
um polo aqui no Noroeste Fluminense. Então, muitas faculdades, 2 universidades, um complexo hospitalar bom, enfim, e um bom comércio, cidade num local privilegiado, banhada pelo rio Muriaé, uma boa história. Os desbravadores de Itaperuna, José de Dantas Brandão, que deveria ter o seu nome na principal artéria da cidade, mas tem aqui na sequência da nossa Avenida Álvaro Landes. Esse homem, quando chegou aqui para desbravar essa região, ele disse: essa é a terra da promissão, a terra que mana leite e mel. Isso foi registrado num livro dele chamado A Terra da Promissão. Nós estamos tomando posse disso. Há muita igreja, muito povo de Deus, muita igreja boa e séria em Itaperuna. E aí onde você está, eu creio que também todos os irmãos em Cristo. Muito bem, então vamos abrir a palavra de Deus. Já são 9h20. Nós prometemos para depois de 8h45 e abrimos devagarzinho e louvando, adorando. Vamos à palavra de Deus. Abra a palavra de Deus em Marcos, primeiro capítulo. A partir, vamos ler o versículo 29 em diante. Eu quero me apegar do 35, mas vamos ler o 29, Marcos 1, a partir do 29, porque a partir do 29 você vai entender o contexto que essa mensagem está inserida. Amém? Aleluia? Então diz assim a palavra de Deus: e saindo eles da sinagoga, com Tiago e João, foram diretamente para a casa de Simão e André. Tiago e João, 2 irmãos. Jesus chamou os 2. André e Simão Pedro, 2 irmãos. Parece que a família de João era abastada, porque ela tinha barcos. E um barco é caro. Eu estive lá no Mar da Galileia, andei ali pela região de Cafarnaum e me hospedei por ali. Fui conhecer a casa que eles atribuem ser a casa de Simão Pedro, acharam ali registros arqueológicos. Os arqueólogos de Israel são muito isentos, são muito sérios. O judeu em si, que habita lá, é muito sério, e ele não ficaria forçando a barra para criar ali só um lugar de peregrinação. Quando eles atestam alguma coisa, aquilo normalmente é verdade. Então a casa de Simão e André, naquela região que eu estou falando, no entorno do Mar da Galileia, que era um mar de água doce, na verdade um lago de água doce, e ali Jesus iniciou o seu ministério. Ele fixou sua residência ali em Cafarnaum e deixou Nazaré. Nazaré ele foi rejeitado. Lá chegaram a pegá-lo à força e o levaram para um precipício para o atirar, mas ele saiu pelo meio deles, pela sua autoridade e poder, e ele disse ali a famosa e conhecida frase: um profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Daí os homens do mundo usaram até um ditado extraído daqui dessa ideia que diz: santo de casa não faz milagre. Jesus disse: um profeta, ele fala um santo, né? Não tem honra a não ser na sua própria terra. É uma boa paródia. Então, normalmente, o Senhor mesmo manda as pessoas deixar sua casa, sua terra. Ali você é conhecido como aquele que, não é esse. Nós não conhecemos ele, não conhecemos a mãe, não conhecemos seu irmão. Como ele quer ser alguém agora? Como que ele quer ser um líder, um sacerdote religioso, um mestre, um rabi? Como ele quer isso aí? Nós conhecemos ele. Ele é igual a nós, ou inferior a nós. Conhecemos o seu pai, ele não é o carpinteiro. E Jesus não pôde fazer ali senão uns poucos milagres, porque um profeta não tem honra na sua terra. É uma luta do profeta no meio dos seus parentes. Os irmãos de Jesus não criam nele. Não adianta. Estavam sempre com medo, sempre dizendo: não faça isso, você está louco, volta para casa, sua mãe está ali fora te chamando. Então a família costuma até mesmo ser empecilho, sempre tendo medo, ficando com o pé atrás. Então Jesus deixou Nazaré e fixou residência
ali no entorno do Mar da Galileia, seu ministério ali também. E lá em Cafarnaum ele estava ensinando, expulsando demônios, e ele, saindo eles da sinagoga, foram lá para a casa de Simão. A sogra de Simão achava-se acamada. Simão tinha esposa. Simão Pedro tinha esposa e sogra, e ela estava com febre. Não sabemos qual era a doença dela. E falaram para Jesus. Então Jesus aproximou-se, tomou pela mão e a febre deixou. O simples contato de Jesus com ela fez com que a febre acalmasse, certamente ele curou a infecção. E essa mulher passou a servi-los. O livro de Marcos, irmãos, convém que a gente, antes de continuar a leitura, a gente fale sobre ele, é o segundo evangelho. Primeiro Mateus, o segundo Marcos, terceiro Lucas, o quarto João. Muitos evangelhos foram escritos, mas o Espírito Santo levou homens que fizeram as traduções e catalogaram as cartas, os escritos, para comporem a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então esses 4 foram selecionados. São evangelhos sinóticos, eles são parecidos. Parece que um aproveitou a ideia, o enredo do outro e foi acrescendo ou tirando de acordo com a sua experiência. Mateus era culto, era contador, trabalhava na alfândega e foi chamado pelo Senhor. Provavelmente foi ele que falou para Zaqueu sobre Jesus, que eram da mesma coletoria, né? Imposto de renda. Então, Mateus escreve o Evangelho mostrando que Jesus é o descendente de Abraão, de Davi. E Mateus procura mostrar que Jesus é aquele que tem direito ao trono. Ele mostra Jesus como leão, como rei, descendente de Davi, vitorioso. Marcos não dá a genealogia de Jesus, ao contrário de Mateus, que mostra a genealogia dele vem de Abraão, de Davi. E Marcos não dá, porque Marcos quer mostrar que Jesus é o servo perfeito. Quando você estuda sobre os querubins, o livro do Apocalipse, em Ezequiel, os querubins são seres da 4ª dimensão. Eles estão abaixo do trono de Deus e guardam acesso ao trono de Deus. Então os querubins, que são guardiões, suas espadas de fogo, os querubins, eles são representados por essas 4 faces que eles guardam o caminho do Senhor. Uma das faces dos querubins é o leão. É a face de Jesus como rei. A outra face dos querubins é o boi, aquele que serve, tem uma força descomunal, mas ele usa essa força para servir, né? Como o boi é útil para o ser humano. Então, Marcos quer mostrar isso aqui, é o evangelho do boi, é o evangelho que Jesus é aquele que serve. E como ele quer mostrar aquele que serve, o servo, o escravo, não tinha genealogia. Portanto, ele também não dá a genealogia de Jesus. Já a parte que estava escrito na profecia de Isaías sobre João Batista, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Ele fala dessa profecia de Isaías, voz do que clama no deserto, é o ministério de João Batista. E ele logo vai falar que João Batista, com a autoridade vinda do céu, da profecia de Isaías, comissionou João Batista, e João Batista não era Elias, mas veio no espírito profético de Elias, da mesma escola de Elias, que aparece do nada, e João Batista é um homem nazireu, um homem do fogo, não fez sinal nenhum, a não ser preparar o caminho do Senhor, e Jesus disse que ele é o maior profeta nascido de mulher, não buscou glória para si, ele diminuiu e deu toda a glória a Jesus, era primo do Senhor, meses mais velho, mas João Batista, aquele homem que andava pelos desertos, usava pelo de camelo como roupa,
cinto de couro, alimentado de gafanhotos e mel silvestre, e dizia que vem um depois de mim mais poderoso. Eu não sou digno de curvão desatar as correias. E João Batista batiza o Senhor Jesus por ordem do próprio Jesus. João Batista não se achava digno disso. O Espírito logo leva para o deserto, é o Espírito de Deus que o leva, depois dele ser batizado, ele é levado ao deserto. Isso é muito comum, as pessoas creem no Senhor, aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador, aí vem aquela grande alegria, vem aquele grande entusiasmo, mas assim como aconteceu com Jesus, acontece conosco também. Por vezes, ou para não dizer sempre, logo depois que nós somos batizados, somos ingressos na igreja local, porque no dia que nascemos de novo, nós somos ingressos na igreja espiritual, invisível. Mas com o batismo por águas, nós somos ingressos na igreja local, na igreja visível. E a primeira coisa que ocorre depois de um batismo espiritual é que o Espírito Santo te leva ao deserto. E é aí que muitos voltam atrás. Tem gente que você batiza, estava indo muito bem, você batiza e logo ele revela que ele nunca foi crente. Você batiza e ele logo lá para de seguir o Senhor. Porque as pregações têm sido muito rasas, o chamado ao arrependimento é quase nenhum, é só uma pregação de vitória, de júbilo, de júbilo, não fala de uma vida de compromisso com o Senhor, não fala de uma vida de renúncia, não fala de uma vida de sacrifício, que não é para salvação, mas essas coisas acompanham o que crê. E aí essa pessoa batiza e depois volta para o mundo, volta para a carne, ou nunca deixou, só por um espaço de tempo. Alguns se batizam para casar, enganam as moças, vão para a igreja, batizam para poder casar. Havia um tempo que os pastores só faziam o casamento se a pessoa fosse batizada, fosse da igreja. Eu particularmente, eu optei por essa corrente, tomei essa decisão há 7 anos atrás, 8 anos atrás, e parei de acolher pedido de casamento e fazer de pessoas que servem a Deus, e enfim, Marcos começa a mostrar isso, e Jesus começa a pregar, vai para Galileia, depois que ele é tentado no deserto por Satanás e vence Satanás com a palavra de Deus. Depois ele vai para o seu ministério, começa o seu ministério lá na Galileia, chama seus discípulos, e agora então Jesus está crescendo, seu nome sendo conhecido. Jesus tem discípulos, tem ministério, expulsando demônios. Jesus, vamos usar o nosso português, estava arrebentando, focando. A igreja estava indo muito bem. Puxa, uma igreja que eles expulsam o demônio de verdade. Não é aquele fingimento, aquele sai, mas fingimento. Era com autoridade, com integridade. Jesus não brincava com isso. E os discípulos juntos, aprendendo, ele envia os 12, depois envia os 70. Eles voltavam, Senhor, olha, aconteceu com a gente mesmo, de verdade. Em teu nome nós curamos, nós repreendemos demônios, fizemos maravilhas. Ele falou, olha, não se gloriem dessas coisas. Quantas vezes a igreja parece estar indo bem, o seu ministério parece estar indo bem, porque você foi no lugar, repreendeu um demônio, porque fez um milagre, porque fez isso, fez aquilo, está muita gente seguindo. Jesus falou, olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se alegrem, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Satanás se orgulhou da multiplicação do seu comércio, das suas coisas, quando ele era o Lúcifer. Então, o povo todo se admirando. E agora, eles saem da sinagoga dos judeus, né? O templo ficava em Jerusalém. Então, ali na região da Galileia, naquela cidade ali que eles estavam, Cafarnaum tinha uma sinagoga boa, grande. Jesus cura a sogra de Pedro. E o que acontece? Com quem
é curado pelo Senhor, ou que deveria fazer sempre, uma vez que Deus operou em sua vida, ela passou a servir. E é isso que deve acontecer com aqueles que são cuidados e restaurados pelo Senhor. Uma vez que você foi restaurado, você fala assim, fui restaurado, então deixa eu cumprir meu propósito para o qual fui criado. Eu tenho um aparelho, um notebook. Esse notebook aqui nunca será uma televisão. Ele foi criado para não ser isso. Faz coisas parecidas com a televisão, mas não será. Eu tenho a televisão mais antiga, mas ela nunca será um notebook. A Smart TV também não, ela é parecida. O carro, então, tem uma outra finalidade. E isso é uma forma grossa de comparar com cada um de nós. Há trabalho certo para ti, cristão. Jesus preparou um trabalho certo quando Ele te resgatou. Cada um de nós fomos criados por Deus para um propósito, com um propósito. João Batista foi criado pelo Senhor com esse propósito, com aquele projeto. Era aquele de preparar o caminho do Senhor e não para ele ser o Messias. Ele foi tentado, mas não caiu nisso. Perdeu sua cabeça, mas não saiu do seu propósito. Jesus disse, olha, eu nasci e eu vim, foi para morrer. Eu tenho certeza, Jesus dizendo, eu tenho certeza, por que eu vim a este mundo? Eu vim, Deus me fez corpo, carne, nascer de mulher, ter um umbigo, Deus me fez homem para que eu fosse um de vocês e para que eu morresse por vocês. Então Jesus conhecia a finalidade para a qual foi criado. Cada pessoa foi criada por Deus com um desígnio, com um projeto. E Satanás ofusca isso, como o projeto lá do Éden. Satanás entra com outra conversa e diz, nada, você foi criado, rapaz, para ser feliz. Ou seja, ele parte de um princípio certo, mas com a finalidade imunda. Nós fomos criados não para sermos felizes. Nós somos felizes quando descobrimos o projeto para o qual fomos criados. É diferente. Deus não te criou para você ser feliz. Isso é hedonismo, isso é o homem em função do homem. O homem sem Deus. Deus não te criou para ser feliz. Deus te criou para a glória dele. Deus criou Adão e Eva para a glória dele. Mas Satanás diz, não, vocês são deuses. No dia que vocês comerem daquilo que ele proibiu, vocês vão descobrir que aquele que está lá em cima, vocês são iguais a ele. Conhecedores do bem e do mal. E eles acreditaram, né? Eva acreditou, foi seduzida, e Adão não foi seduzido, Adão caiu consciente, e aí deu no que deu. Perderam a finalidade para a qual foram criados. Foram criados para a glória de Deus. E para espalhar a glória de Deus. Quem é criado para a glória de Deus, vive isso, e espalha ou espelha a glória de Deus, e espalha a glória de Deus, ele é feliz, ele se realiza. Mas isso é uma consequência, não uma finalidade em si mesmo. Amém? Você está entendendo isso? Acompanhe comigo. Então, você precisa, quando se converte, quando Jesus te restaura, como ele restaurou a sogra de Pedro, ela acamada, com febre, sofrendo, com dúvida, o que está causando isso em mim? Ela perdeu a finalidade dela. Mas quando Jesus pega ela, faz um backup, Jesus vem ali, formata aquela mulher, na linguagem que a gente está conhecendo hoje, dos computadores. Quando ela é restaurada, ela começa a cumprir o projeto para o qual ela foi criada. Ela passou a servir. E é isso que Jesus faz conosco. Quando você nasceu de novo, ele te leva ao projeto original. Você precisa descobrir para que eu nasci. Quando Deus me criou, qual era a finalidade? O que Deus planejou? Quando um ser humano cria um carro, aquele carro não pode ser um computador. Aquele carro não pode ser uma cafeteira elétrica. Dá errado. Então, a grosso modo, é um exemplo. Cada um de nós, se você tentar fazer uma coisa para a qual você não foi criado,
Você vai perder muito tempo, vai ficar muito tempo rodando, vai andar de igreja em igreja, de casa em casa, vai desanimar, vai ser crente em casa, vai ser crente no templo, vai ficar nessa discussão. Ah, igreja não é templo, templo não é casa, casa não é isso, ah, desigrejado não é. Se descobriu o projeto. Vejo pessoas às vezes agressivas em torno desse assunto. Todos sabem que prédio é prédio, que prédio não é igreja, que o prédio foi consagrado para servir uma igreja. A grande maioria hoje nem consagra, nem compra, nem faz um prédio, ele aluga uma garagem, uma porta, um salão, vai aumentando, quebrando parede. A igreja cresce assim, nascem assim, cresce assim. A gente sabe que não é ali, que é o grupo de pessoas, mas o ajuntamento, a reunião delas é a igreja. E foi esse o nosso grande desafio nesses dias aí, em que a nova ordem mundial fez seu primeiro teste com a população do mundo e principalmente no Brasil. A população evangélica tem feito diferença no Brasil, os cristãos do Brasil, não só evangélicos, os cristãos do Brasil têm feito diferença. Então, daí a fúria de Satanás usando pessoas que às vezes até inocentemente, não vou dizer bem intencionado, mas inocentemente, foram objetos para fechamento de igreja, ainda que por pouco tempo, e até mesmo líderes foram usados para criticar seus irmãos que se opunham a isso, e agora todas as máscaras estão caindo por terra, né? Todos aqueles jornalistas que ficam lá por causa do dinheiro, do salário, por causa da ideologia dos seus amigos, ideologia mesmo, ficam lá receitando para as pessoas quarentena rígida, não praticam isso. Não tomam cuidado, a gente vê as redações dos jornais, e os governadores e os líderes também. Vemos que por trás disso, né, a intenção de se criar patentes, grandes laboratórios, terem riqueza, não queriam a hidroxicloroquina, porque esse remédio já não pode ser mais patenteado, ele tem décadas de uso, então não dá lucro para os fabricantes, para as maiores indústrias mais ricas do mundo hoje, a indústria farmacêutica, ela manda nas escolas do mundo. Então, pensa nisso, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas a Igreja de Jesus vai triunfar sobre tudo isso. Então, falado aqui da sogra de Pedro, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Olha só como o ministério da Igreja de Jesus está bombando. Você que entrou agora, nós estamos em Marcos, capítulo 1, fomos ler o contexto a partir do verso 29, nós queremos chegar ao 35, e do 35 em diante. E quem foi chegando, vai dando seu presente aí, seu amém. Pessoal, a gente usa muito aquela mãozinha aqui, né? Aquilo não é oração, mas a gente usa e tomamos isso aí para ser oração. Isso é o namastê, tem nada a ver com o evangelho, com o cristianismo, mas a gente tomou isso. Tomou, e quando a gente bota aquela mãozinha, a gente diz assim: estou orando, estou junto, estou dentro, amém. A irmã Edi também entrou, e a irmã Lucimar também entrou, glória a Deus. A irmã Lucimar, no início eu expliquei porque não estamos com o aplicativo, porque tivemos dificuldades técnicas para instalá-lo. A nossa operadora, a irmã Ana Vitória, estava estudando e agora, assim, faltando pouco tempo, não dava para a gente dominar o seu aplicativo, mas tentaremos fazer para amanhã. Intima a irmã Ana Vitória aí, irmã Lucimar. Então, versículos 32 em diante estão trazendo a Jesus enfermos, todos daquela região, endemoniados, todos. Jesus não tem medo disso. E olha só a expressão de Marcos aqui. Marcos, a mãe dele, era dona do cenáculo, tinha uma mega casa. Eles não eram incultos, não, eles eram cultos. Marcos significa martelo. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes. Quero te dizer que quando a pessoa diz: nossa igreja está curando, a igreja não cura. O cristão pode ter o dom da cura. E a igreja ela pode interceder pela cura. Quem tem o dom da cura
ele opera com esse dom mais eficazmente, porque o Espírito Santo o inspira, o mostra, mas é sempre o Espírito Santo que mostra quem vai ser curado, e quem tem o dom vai diretamente àquela pessoa e ministra a cura que ela precisa. E a igreja, o que é mais comum de acontecer, a igreja intercede pela cura. E o Senhor Jesus ouve a sua igreja, levando também a orar, interceder por todos, mas especificamente curar aqueles que o Senhor quer. E aqui são todos levados para lá, mas Jesus cura muitos e todo tipo de enfermidade. E também expeliu muitos demônios. Não lhes permitiram que falasse, porque sabiam quem ele era. Nós temos treinado os cristãos que têm vindo à escola de profetas em Manaim, e uma das coisas que desde o início se destacou e todos aprenderam: não saia por aí botando a mão na cabeça de todo mundo, expulsando o demônio de todo mundo e botando a mão na cabeça de todo enfermo, se Jesus não mandou você fazer aquilo especificamente. Você está tomando o lugar que é dele, do Espírito Santo. Cuidado, que depois você passa a ser oprimido. Seja humilde e dependa do Senhor. Antes de impor a mão sobre alguém para curar, antes de declarar bênção sobre quem Deus não está abençoando, seja humilde, dependente do Espírito Santo para que ele te guie, para que ele te oriente, e você vai ser bem-aventurado. Então Jesus está fazendo isso. Ele está curando muitos, expulsando muitos demônios, toda uma cidade procurando ele, todos. E aí nós vamos chegar ao versículo 35, que é onde eu quero trazer o afluxo da mensagem e encaminhar para o encerramento. São 9h45. A igreja bombando, a igreja enchendo, o povo indo atrás, a cidade indo atrás, e tudo dando certo, bênção, 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 maravilha, olha que multidão, Jesus, estamos arrebentando, pocando. E aí, Jesus faz o quê? Aproveita a madrugada que o povo está dormindo e, alta madrugada, ele sai e vai para um lugar deserto. E ali orava. Eu quero falar da madrugada, que é um momento do silêncio, momento do descanso dos demais. Quero falar da saída de Jesus. Quero falar do deserto. E por fim, da oração. E ali orava. Puxa, uma igreja cheia, igreja bombando, todo mundo indo nessa igreja, cidade inteira indo para a porta, querendo, não havia lugar, né? Eu estou falando por metáforas, não tinha prédio de igreja, era a porta da casa dele ali. E aí, Jesus sai de cena, aproveita a madrugada, aproveita que as pessoas descansaram, e ele sai de cena. A vida de um pastor, de um profeta, de um líder, ela é muito solitária. Quando todos estão esperando por ele e todos estão querendo às vezes dar glória a ele, e parecendo que é necessário ele estar ali, é hora dele sair de cena e vai estar sós com Deus. Porque ele não tem força nele mesmo, não tem energia nele mesmo, não tem condições nele mesmo. Você que é servo de Deus, está exercendo diaconato, ministério, mas tem dom de cuidar das pessoas. Esteja atento a isso, Ana. E com Jesus não foi diferente para ele nos dar o exemplo. Ele é o homem perfeito. Jesus é a arca da aliança, feita de madeira, de acácia, a humanidade perfeita de Jesus. A madeira fala da nossa humanidade, né? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros. Jesus cura um cego. O que você está vendo? Eu estou vendo umas árvores que andam ali, são homens. Então, árvores que andam, os homens são comparados às árvores, é o símbolo da nossa humanidade. Então, aquela madeira da arca, madeira de lei, simbolizava a humanidade perfeita de Cristo, mas só ela revestida de ouro puro, maciço. Simbolizava a divindade perfeita do Senhor Jesus. Então Jesus sai de cena e vai para um lugar deserto,
isso fala de uma vida de solitude. Não é solidão, é solitude. A solidão é uma doença, é um mal, Ana, e Jesus escolhe os desertos. Jesus escolhe os desertos. Por quê? Porque é uma decisão dele, a solitude, estar sós com Deus, buscar a Deus. E por vezes as pessoas, mas cadê o pastor? Cadê o diácono? Cadê o líder? Cadê? Ele tinha que estar aqui, ele tinha que fazer. Então eu li até uma mensagem de um pastor lá acho que de Goiânia, ele falando sobre essa passagem aqui. Ele diz que quando chega no versículo 36, procuravam-no diligentemente, olha só, Simão e os que com ele estavam, saíram atrás de Jesus. Ele tem que estar aqui, cadê o compromisso dele? Ele tem que estar na igreja, ele tem que estar curando, ele tem que estar expulsando demônio, ele tem que estar ministrando, querendo que o pastor faça tudo. Eles não eram apóstolos escolhidos, mas eles saem atrás do Senhor e diligentemente, levando muita gente, e o encontram. Sabiam que ele tinha os lugares de oração dele. Tendo-o encontrado, lhe disseram, olha só a expressão, todos te buscam. E isso aí é uma palavra para levar culpa. Está todo mundo precisando de você, você devia ter visitado aquela casa, você não vai lá na casa de sua mãe não, você não vai lá na casa do seu irmão não, você não vai lá naquele aniversário não, você não vai visitar a família do seu pai não, você não vai lá na casa do seu tio, você não vai fazer isso, você não vai lá no hospital, você não vai lá na casa... Todos te buscam. Jesus já fazia o ministério dele, e fazia muito bem. E ao invés deles fazerem, como Jesus disse outra vez, ele falou, eles estão com fome, ele disse, dá-lhes mais de comer, vocês têm que estar preparados para isso. E aqui, eu creio que nesse estudo que eu li, eles estão querendo trazer um sentimento de culpa para Jesus, dizendo, você é relaxado com as pessoas, está se doando pouco a elas. Eu sou um daqueles pastores que procuro ir na frente, mostrar para a igreja. Sou o primeiro a frequentar asilo, mostrar que é preciso ir, frequentar hospital, UTI na frente, mostrar o caminho para os irmãos, frequentar cadeia, ministrar, batizar pessoas ali, e dizer é possível, ensinar as pessoas como fazer, gravamos vídeos sobre isso, ministramos sobre isso, para dizer que é possível. Mas nós não podemos entrar no ativismo, na loucura. Então, é um pouco de sentimento de culpa que eles tentam impetrar em Jesus. Todos te buscam. Você não está fazendo nada? Agora isso se contrapõe. Se por um lado a gente não pode entrar num ativismo desesperado, por outro lado, para a balança ficar equilibrada, você também não pode ser preguiçoso, nem omisso, largar o mundo para lá. Vamos achar aí o fiel da balança. E Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Olha só, eu sei para o que eu nasci, eu vim para isso, eu sou o cumprimento de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a levar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a libertar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, a veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, e plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele disse, hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ler, Isaías 61. Então, ele diz, eu nasci para isso, eu sei que eu nasci, então eu vou cumprir o projeto para o qual eu vim, não é para o qual ele foi criado, porque Jesus não foi criado, Jesus nasceu, mas não foi criado, nós fomos criados, então nós precisamos descobrir o projeto para o qual nós fomos criados. Jesus é Deus, então ele apenas decidiu receber um corpo, o Pai forma um corpo para ele,
e o Espírito Santo faz nascer no ventre de Maria, virgem. Então esse milagre do Espírito Santo, mas Jesus não nasceu, não foi criado. Nós sim. Então a gente descobre para o que nós fomos criados. E Jesus disse: eu sei para o que eu vim. Então ele diz isso também. Vamos ali, porque foi para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas dele, expelindo demônios. Não só naquela cidade, você vai ficar só nessa cidade, só nessa igreja. Não, ele vai servir a outros também. Então, outra coisa que foi aqui bem tentador, é ele mostrar o desempenho dele. Ah, todo mundo me procurando e eu aqui orando. Eu preciso me dispor e fazer mais. Que aí, se eu fizer mais gente vai me procurar. Quanto mais milagre eu fizer, quanto mais pregação eu fizer, mais gente vir na frente, mais gente vai me procurar, mais eu vou ficar famoso, né? E vou dizer que é para a glória de Deus. Não, isso não funciona, precisamos achar o equilíbrio fiel da balança. E outra coisa também aqui que é uma tentação é, eu vim do Pai, eu conheço o Pai, eu conheço tudo, então eu não preciso de orar não, eu já sei o que eu preciso fazer. Isso é uma tentação. Não precisa orar tanto. Então, a gente precisa se lembrar das palavras dos apóstolos, quando os crentes judeus e os crentes gentios, gregos, chamados gregos, começaram a discutir sobre questão de cesta básica, assistência às pessoas. Os apóstolos se reuniram e disseram: olha, não é razoável que a gente deixe a palavra e as orações para servir as mesas. E nisso aí muita igreja faz covardia com o seu líder, com o seu pastor. Põe o seu pastor para fazer tudo. Quem vai orar hoje? O pastor. Quem vai pregar? O pastor. Aliás, pregar, todo mundo gosta de pregar, principalmente domingo à noite, porque chama a atenção, aparece. Mas durante a semana, quem é que vai abrir o templo? Pastor. Quem vai organizar o som? O pastor. Quem vai escolher? O pastor. Quem vai visitar as pessoas? O pastor. Quem vai? O pastor. Isso é covardia. Por isso Deus deu ministérios, dons à igreja. 1 Pedro 4, 10, Efésios 4. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Para que a gente possa cumprir o propósito. Deus deu dons. E os irmãos precisam encontrar no seu líder uma direção, precisam investir de tal maneira na igreja, nos projetos da igreja, que seu líder tenha tempo para sair, buscar um lugar solitário e orar. Graças a Deus nós temos Manaim. Então, todo dia eu vou para Manaim. O dia que eu não tenho tempo para subir um monte, porque a gente tem muito trabalho lá, ali embaixo mesmo. Às vezes o funcionário está para lá trabalhando, eu aproveito, sento ali, olho para o monte, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ali eu oro, ali eu coloco diante do Senhor alguma necessidade. Hoje nós tínhamos que orar pela nossa carreata, né? O trio elétrico passeando pela cidade inteira, os pastores ali, o perigo dos fios. Então estávamos lá orando e abençoando aqueles que iam. A nossa filha lá no Nepal, o Nepal está em uma quarentena severa, então eles não tendo aula, não tendo recursos. Como aqui no Brasil, muita gente que depende do ganha-pão no dia a dia, passando aperto. Então nós estamos orando por isso. Então, amados, essas três coisas, a culpa, aceitar o sentimento de culpa. Você não faz nada, você só fica aí orando. Poxa, a oração é muito importante, por isso que os apóstolos falam, não é razoável que deixemos o ministério da oração e da palavra para servir as mesas. Tem os diáconos, tem os ministros para fazerem isso. Eles deveriam ser os primeiros. Que dia é Santa Ceia? Eu vou preparar, é comigo, eu vou resolver isso. Louvor, eu vou resolver isso. Os ministros, servos, eu estou aqui, quero servir, buscar pessoas, levar pessoas, estou aqui, para que o seu pastor descanse, tenha tempo para sair, buscar um lugar solitário, deserto, e orar.
para que uma mensagem boa, genuína, chegue até você. Estão todos ligados? Estamos juntos? Estamos caminhando aí para encerrar, irmãos. Deixa aí seu comentário, a irmã Ana Vitória vai anotar. Tem alguma coisa aí, pastor? A irmã Adriana Cavalcante conseguiu entrar. Alguém colocou aí algum comentário, alguma pergunta? Pergunta não. Só cumprimentos. Graça e paz, shalom. Então, graça e paz, shalom, Adonai, para todos que entraram, participaram. Quem? Irmão Oberdan também, Jerusa, estão aí conosco. Então, amados, essa parte aqui de Marcos nós estamos terminando, mas a gente precisa ter tempo para orar. A gente precisa equilibrar esse ministério, tanto o ministério do que dirige, preside, ele precisa ter tempo para orar e estudar a palavra. E todos os demais são tão importantes. Não existe uma hierarquia na Igreja de Deus, existem cargos diferentes do que preside e dos demais que são diáconos, que servem, seja até no ministério de pastor auxiliar. É um bom diácono com o dom de pastorear. Ele está servindo. Ministro, cuida de gente. Então é preciso que as pessoas façam como a sogra de Pedro que vimos aqui no versículo 31. Marcos 1, 31. Logo assim que Jesus a restaura, formata ela, e aí ela passa a servi-los. Ela foi criada para isso. Toma a decisão de ser formatado pelo Senhor. Procura a oficina do Senhor Jesus. Ele vai te restaurar, vai te formatar, fazer um backup seu, você não vai perder memória nem nada, mas ele vai te zerar, vai te colocar novo, uma memória boa, e você vai cumprir o projeto para o qual foi criado. Eu quero profetizar isso na sua vida. Deus me chamou para profetizar. Deus nos deu essa capacidade de apontar numa direção como pai, exercer paternidade, puxar o arco de paternidade e lançar os filhos para irem longe e rápido. As pessoas que não foram criadas por pai biológico têm muita dificuldade com isso. Eles não se submetem à paternidade por muito tempo, à direção da igreja. Foi criado só por mãe e tal, tem muita dificuldade, entendem que é necessário e, portanto, eles não podem ir muito longe. Começam bem, com muita empolgação, mas não vão longe. Porque não se submetem, não descansam, não deixam que o pai o atire na direção. O pai que eu digo aqui no sentido lato, não estrito. Paternidade, que ele tem autoridade sobre a sua vida, um diretor, um pai mesmo, biológico, um pastor, um líder, a sua empresa. Então a gente precisa procurar isso, entender isso. A sogra de Pedro, não sabemos o seu nome, mas ela cumpriu esse ministério. Jesus, apesar de sua igreja estar bombando, ele não aceitou o sentimento de culpa, ele não foi para a tentação do desempenho, eu tenho que produzir para trazer mais, e nem independente do pai. Vou sair fazendo o que me dá na cabeça aqui. Hoje Deus está falando comigo isso. Você precisa ter tempo para ouvir o que Deus está falando. Então, é preciso haver um equilíbrio nisso aí. Um equilíbrio. Para você ter uma direção. Você não fazer oração é você viver de um lado para o outro. Eu acho que Deus falou isso, eu acho que Deus falou aquilo. E as pessoas começam uma coisa aqui, começam outra ali, começam outra aqui. Nós já estamos há 20 anos nesse bairro. A igreja não cresce como nós pensamos, mas ela cumpre o projeto de Deus para o qual foi criada, de ser luz aqui, num lugar difícil, de resistência. Estamos aqui como luz, portas abertas, servindo a Deus, indo no bairro, servindo o bairro, independente do bairro receber ou não, nós cumprimos o nosso projeto. Não adianta eu correr muito para fazer uma coisa. Eu levei 8 anos pedindo a Deus a direção para comprar um alqueire, uma chácara, um sítio. 8 anos. Não adiantava eu correr com isso.
a direção é muito mais importante que a velocidade. Eu precisava de uma direção do Pai. Ah, mas você vai ficar 8 anos orando, o tempo está passando, você precisa levantar. Eu tinha o desejo de fazer um acampamento. Um lugar para fazer uma escola de profetas, de ensinar as pessoas, de ter tempo ali com elas. A igreja não tinha recurso para isso. Então eu creio que Deus me daria os recursos. Eu não tinha todos os recursos. Tinha um recurso só para começar, como o azeite da viúva. Mas depois que nós começamos, 8 anos depois, quando fomos lá, escolhemos o lugar, decidimos pela compra, nunca mais parou. Não temos a mínima ideia de como foi entrando. Não usamos dinheiro de igreja, nunca fizemos uma campanha pedindo dinheiro, só oração ao Senhor, todos os meses. Contabilizei durante 4 anos, tudo que a gente gastou. Até uma janela, até uma maçaneta, contabilizei. Depois, eu entendi que era para eu parar. E até hoje nós não paramos. Já vamos para 7 anos e a obra tem... estamos sempre investindo na beleza de Manaim, uma beleza rústica, não em luxo, mas em beleza, em praticidade. Eu vou falar nisso, aprove a Deus, né, que a gente não tivesse marcado o retiro para abril agora, para esse feriado, porque senão a gente teria que ter desmarcado, ninguém ia poder sair do Rio. Então foi a provisão de Deus quando nós dissemos que não íamos fazer em abril. Mas eu queria que você orasse aí, e no nosso grupo também, a gente começasse a falar sobre a possibilidade de fazermos em julho, final de julho, final de semana. Ore por isso para que Deus nos mostre. Em agosto eu quero ir num congresso de pastores lá em Goiânia, então agosto não daria para mim, mas julho sim. E antes disso eu pretendo ir ao Rio, passar aí um final de semana entre Rio e Nova Iguaçu, rever os irmãos, amigos, ministrar sobre algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Então, nos ajude em oração. Amém, irmãos? Há algumas outras coisas que a gente precisa falar, mas hoje não mais. Eu quero estar ministrando aos irmãos sobre Efésios 4, versículo 13, sobre a unidade da fé, que o Senhor nos chama. A unidade, esse que é o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de unidade, não é unicidade e nem ecumenismo irrestrito. Ecumenismo irrestrito é uma fábrica de Satanás. Nós estamos falando em unidade dos irmãos. Olha como é bom viver os unidos irmãos. E Jesus orou em João 17, a oração sacerdotal, dizendo: para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus manda a igreja agir em unidade, um servindo ao outro, um ajudando o outro. E nesses dias aí nós experimentamos essa prova, uma prova que foi permitida no céu pelo Pai das Luzes, pelo Senhor dos Senhores, mas a operação do erro aqui agindo, que é chegado o tempo também do julgamento de Deus. Deus vai julgar os reis da terra. Então, Deus permitiu que a igreja fosse sacudida no bom sentido, peneirada, para a gente ver muita gente aí que esfriou, que abandonou. É o princípio da apostasia, que vai dar lugar à parousia, a voz de Jesus. Muita gente se levantou da igreja, líder de igreja se levantou contra a própria igreja. Você viu líder de igreja aí, igreja comunista, cara que é a favor da maldade, o cara que teve lá, ele tem escola de samba do coração, tudo é liberalzão, é o isentão, e quer criticar a igreja de Jesus. E outros servos de Deus sérios também criticaram aqueles que diziam que não era certo o fechamento de igrejas. Era certo sim, cuidado com os mais velhos, com os que estão doentes, com aglomeração, mas esse fechamento radical foi uma obra maligna, mas que no final das contas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então a igreja também aproveitou esse aperto aí para buscar alternativas, caminhos, louvores dos altos, ao invés de tiroteio no Morro do Alemão, de bala traçante, né? Você ouvia os louvores, porque ele vive. E a igreja
agiu. E ali não foram os grandes líderes que apareceram, os curandeiros não apareceram. Então Deus usou os anônimos para darem glória a Ele. Então Deus está falando conosco. Eu quero ministrar amanhã, se Ele permitir, ou depois da manhã, amanhã eu vou avisar. Mas é tudo previsto para amanhã, 8h30, principalmente se entrarem bastante irmãos logo no início, porque a gente não precisa ficar esperando muito tempo e aí o estudo ele produz mais. Não importa se vai entrar 100, 50, importa que entre já o número que precisa entrar logo no início. E também peço que os irmãos vão ao YouTube, o irmão Mauro publicou, coloquei um link, e lá vocês se inscrevam no canal, porque depois de um certo número de pessoas a gente vai poder transmitir ao vivo os cultos e as lives e tudo mais. Ok, irmãos? Então eu quero orar com todos. Eu quero orar com todos. Amém? Coloque sua mão sobre o coração, porque dele procede a saída da vida. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro. Diga aí, o meu que fez o céu e a terra. Ele é inigualável, o Altíssimo, o bendito, e o socorro dele é poderoso. Eu quero profetizar que Ele há de te socorrer. Você que é irmão, que é profissional liberal, depende do seu dia a dia. Eu quero profetizar que Deus vai te colocar em companhias boas, de bons clientes, de pessoas que vão valorizar o seu trabalho. Você não vai ter só o recurso financeiro, mas pessoas satisfeitas. Eu te abençoo com isso. Recebe essa bênção. Você, irmão, que está fazendo o seu serviço de casa, que é funcionário público, serventuário, o que quer que seja abençoado, que você tenha alegria e produza um bom trabalho. O seu trabalho é sua assinatura, então você seja bem-aventurado, bendito no seu trabalho. Seja reconhecido como uma pessoa caprichosa, zelosa, abençoadora. Que Deus do alto do céu te dê o orvalho fresco, o vigor para acordar amanhã e cumprir o projeto de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não fica com muito medo daqui a um mês como é que vai ser. O pão de cada dia nos dá hoje. Hoje. Amém? Então hoje Deus já te preparou o pão de amanhã, já está nas mãos dele. Porque o Senhor dá o pão aos seus filhos enquanto dorme. Então você vai dormir tranquilo, porque o seu pão vai estar sendo preparado, o pão de amanhã vai estar sendo preparado enquanto você dorme. Sua recompensa, seu salário. Deus há de abençoar o estado do Rio e trazer cura e restauração ao estado do Rio. As lideranças políticas, para que elas não sejam achadas e é como aquilo que é de pior. Que Deus restaure, que Deus leve esses homens à conversão, à mudança de vidas. E que aqueles que foram presos lá na cadeia se convertam verdadeiramente, tenham vidas transformadas e sejam depois evangelistas. Que Deus mude a mídia do estado do Rio de Janeiro, é conhecida como a propagadora do mal. Eles desfazem do Brasil no exterior, levam uma má imagem do Brasil no exterior, de sensualidade, de maldade. Que Deus mude a mídia do Rio de Janeiro e assim mudará o do Brasil inteiro. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, que Deus nos abençoe. Deixa aí o seu comentário, que depois nós vamos responder um a um, como sempre temos feito. E que Deus seja exaltado, seus inimigos sejam destruídos. Amém e glória a Deus.